Capítulo 4. Por que não se curam mais pessoas? A fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Nunca nasce a fé por nossa compaixão. Nunca nasce a fé por nosso dó. Nunca nasce a fé por conversar sobre as dores e o sofrimento, fraquezas e enfermidades da vítima. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Nasce a nossa fé ao ouvirmos a palavra da verdade. É nosso dever dizer a verdade ao povo. Disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Ele é a verdade. Se queremos ver as massas humanas libertadas da escravidão, da doença, devemos pregar-lhes a parte da palavra que as liberta das doenças. A verdade é: Cristo quer curar todos vós, ou senão, não teria levado as pisaduras pelas quais fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Então perguntais: por que não se saram mais pessoas? É por falta de se ensinar e pregar esta grande verdade. Em vez de ficarmos ao lado dos leitos das multidões de enfermos, apiedando-nos de seus sofrimentos e dando a entender que deve ser a vontade de Deus levá-los, ou que deve ser para ensiná-los a ter paciência, ou talvez ficarem mais perto do Senhor por meio da enfermidade, devemos declarar guerra contra toda a forma de enfermidade, exercendo nossa autoridade sobre toda a forma de poder demoníaco, pelo nome poderoso e triunfante de Jesus Cristo, ministrando libertação aos que sofrem. Se a salvação é para todos, a cura divina é para todos. Nunca duvidamos ser a vontade de Deus salvar mesmo os mais vis, os mais indignos. Como é que temos esta certeza? É porque nos foi ensinada a verdade sobre isto. Fomos ensinados desde a infância que a salvação é para todos os que creem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se tivéssemos sido ensinados acerca da cura para o corpo, tão positivamente como fomos ensinados quanto à salvação da alma, o povo creria tão depressa para receber a cura como faz para receber a salvação. Se Deus operava milagres e curava nos tempos passados, mas não quer fazer o mesmo hoje, segue-se que Ele é um Deus que era e não o Deus que é. Mas afirmo enfaticamente que Ele é o grande Eu Sou. Eu sou o Senhor que te sara. Agora mesmo Deus está dizendo: eu sou o Senhor que te sara. Amanhã Ele será isso mesmo. Estará curando os enfermos que olham para Ele amanhã, porque será ainda o grande Eu Sou. Não pode haver dúvida. Ele continua a conceder a cura a todos que se chegam a Ele crendo na sua promessa. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, 29. Portanto, peça com fé, não duvidando. Tiago capítulo 1, versículo 6. A cura espiritual e física. A cura na Bíblia é tanto física como espiritual. Os dois dardos que Satanás tem atirado contra a humanidade são a enfermidade e a doença. Ambos entraram no mundo pela desobediência de Adão e Eva. Os dois arautos da vitória que Cristo trouxe ao mundo são a salvação e a cura, libertação do pecado e da doença. Acho melhor declará-lo desta maneira: a salvação do pecado e da doença, ou a cura do pecado e da doença. Ambos os remédios estão numa só expiação, supridos por um só sacrifício e por um só substituto. Tem o mesmo significado dizer curado como dizer salvo. Se dizemos curado, é para ambos, corpo e alma. Se dizemos salvo, é também para ambos, alma e corpo. Não estaria completo se o homem não salvo e enfermo no corpo fosse salvo dos seus pecados, mas não curado de sua enfermidade, depois de ouvir proclamada esta verdade. Seria incompleto se um pecador curado ficasse com seus pecados. A pessoa é perdoada destes males espirituais quando seu físico é salvo, isto é, curado. Por quê? Simplesmente porque aceitar a expiação. Como pode esta pessoa aceitar apenas uma metade do benefício depois de saber a verdade?
chegou a ver a Jesus, o sacrifício ensanguentado, levando tanto suas enfermidades como seus pecados. Isso é a verdade que liberta os homens, tanto nos seus corpos como nas suas almas. Em nossas campanhas evangelísticas, sempre pregamos uma provisão plena, dupla, convidando os não salvos a aceitarem Jesus Cristo, que os cura e os salva ao mesmo tempo, a crer que Ele cura as enfermidades ao mesmo tempo que salva do pecado. O resultado é a libertação igualmente do corpo e da alma. O corpo e a alma são sempre libertados juntos. Se o povo crer nisso, Paulo diz: fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Manda-nos usar tanto o corpo como o espírito para glorificar a Deus. Ambos foram comprados por bom preço. Não é de admirar que Jesus dissesse ao homem paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Mateus capítulo 9, versículo 2. Quando ele se levantou, tomou sua cama e andou. Deixou atrás seus pecados com suas enfermidades. Foi por esta razão que Jesus perguntou: qual é mais fácil dizer, perdoado te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Marcos capítulo 2, versículo 9. Se Jesus tivesse dito a esse homem que seus pecados foram levados, sua enfermidade teria também de sair, pois o remédio pelos dois foi providenciado na mesma expiação. Isaías já havia declarado: ele foi ferido pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Se Jesus tivesse ordenado que este homem se levantasse e andasse, então seus pecados também teriam de sair. Como o povo carece de saber da plena libertação dupla. A palavra grega traduzida salvo em Romanos capítulo 10, versículo 9, será salvo, é a mesma palavra usada por Marco quando escreveu: e todos os enfermos que lhe tocavam saravam. Marcos capítulo 6, versículo 56. Ambas as palavras salvo e saravam foram traduzidas da palavra grega zozo. Convém que aqueles que são contra a cura divina aprendam o sentido destas palavras no texto original. Observe que ambas estas palavras que se encontram nas seguintes escrituras são traduzidas da mesma palavra grega, zozo. Sare, Marcos 5:23. Salvo, Marcos 16:16. Salvo, Lucas capítulo 8, versículo 36. Salvo, Atos capítulo 2, versículo 21. Curado, Atos capítulo 14, versículo 9. Salvos, Efésios capítulo 2, versículo 8. Salvou, Lucas capítulo 18, versículo 42. Salvará, Tiago capítulo 5, versículo 15. Salvou, Marcos capítulo 5, versículo 34. Sararei, Marcos capítulo 5, versículo 28. Salvou, Lucas capítulo 17, versículo 19. Curado, Atos capítulo 4, versículo 9. Curado, Atos capítulo 4, versículo 12. Saravam, Marcos capítulo 6, versículo 56. Não há necessidade de serem os crentes enfermos. Não toleramos o pecado em nossas vidas porque Jesus levou nossos pecados. Nem necessitamos de tolerar a enfermidade em nossos corpos, porque Jesus levou as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e fraqueza, e levou as nossas doenças, moléstias. Mateus capítulo 8, versículo 17. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, levou as nossas enfermidades ou doenças, e as nossas dores levou sobre si. Isaías capítulo 53, versículo 4. Por esta Jesus salvou nossas enfermidades. Segundo 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz: levando Ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Sabemos que Jesus levou nossos pecados. Se Ele os levou, não necessitamos de os levar. Se necessitamos de levá-los, Jesus não necessitava de levá-los. Se necessitamos de levá-los, então foi debalde que Jesus os levou. O Evangelho mostra claramente que Ele os levou e, portanto, somos redimidos deles e assim jamais necessitamos de os levar.
Mas os crentes, num todo, têm sido levados a crer, apesar de redimidos de seus pecados, devem continuar a sofrer suas enfermidades, porque pode ser que não seja a vontade de Deus curá-los. Sabem que ele curava outros, mas foram talvez e somente os mais felizes aos quais ele queria dispensar esta misericórdia. Se tivesse sido sua vontade curá-los, sabe que ele poderia fazer, mas, sem certeza da sua vontade, ficariam pacientes, continuando a padecer a doença que consome seus corpos. Imagine a doença consumindo o próprio corpo comprado por bom preço. Sim, o preço do corpo do Filho de Deus. Isso te parece razoável? Não. 1000 vezes não. Fico penalizado com as massas de crentes tão mal ensinadas. Como isso difere da palavra de Deus? Diz Bosworth, quando pergunto a um crente se acha que seja a vontade de Deus curá-lo, e ele responde que não sabe se é ou não, então lhe pergunto se é a vontade de Deus cumprir sua promessa. Certamente é uma pergunta muito razoável fazer ao que duvidam se é a vontade de Deus curar todos que estão enfermos. Quero repetir, a razão por que mais pessoas não são curadas é porque lhe faltam a pregação e o ensinamento destas verdades. Desde que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, então se esperamos que o povo tenha fé para receber a bênção divina de Deus para curar o físico, devemos proclamar-lhes estas verdades bíblicas que servem para criar fé para receber esta bênção. Quantos pecadores seriam salvos se o pregador nunca pregasse um sermão sobre a salvação? Ou, se quando resolve pregar um sermão sobre o assunto da salvação, baseasse seu discurso sobre os seguintes pontos principais: pode não ser a vontade de Deus vos salvar. Segundo, talvez vosso pecado seja para a glória de Deus. Terceiro, permanecei resignado nos vossos pecados, até Deus vos querer salvar. Quarto, já passou o tempo de milagres, conversões. Quantas almas se salvariam? Quantos pecadores receberiam fé para se converterem por suas mensagens? Contudo, essas são quase o único ponto enfatizado que os enfermos ouvem quanto à cura. Assim, é fácil compreender por que um número maior de pessoas não é curado hoje.